Pessoal, a gente está iniciando agora o nosso último plantão da disciplina. Vocês tiveram esse final de semana, esse último final de semana, a palestra com o professor Arthur sobre exercício físico e dor. Eu imagino que vocês tenham assistido, né? Foi uma palestra muito boa e que ela consegue evidenciar uma visão bem prática também de como a gente pode atuar com a percepção da dor, né? Ou até mesmo algumas estratégias de como a gente, como profissional da área da saúde, pode lidar com os pacientes com relação à percepção de dor, ajuste de protocolo de treinamento, ajuste de carga de treino, né, de exercício físico. Então, se vocês não assistiram a palestra do Arthur, ela está gravada. Aproveitem aí esses últimos dias da nossa disciplina para assistir e tirar as dúvidas que ainda possam vir a vocês terem mais algumas outras dúvidas, tá bom? Pessoal, aqui, sobre o cronograma da nossa disciplina, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho, né? Sobre o cronograma da nossa disciplina, então, a gente teve essa palestra do Arthur no fim de semana. E aí, hoje é o nosso último plantão, né? O objetivo dessa semana é trabalhar com a finalização de nota, finalização da nossa disciplina. A gente colocou também aquela atividade de estudo clínico, né? Um caso clínico, para que, caso vocês tenham obtido uma nota baixa, que não possibilita, entregando todas as atividades, não possibilita a somatória de 70 pontos, que é a nota de aprovação, lembrem que vocês têm essa outra chance ali, né, de realizar essa atividade complementar, que a gente chama, ou substitutiva também, né? Então, vocês podem realizar essa atividade, ela é uma atividade em dupla, é um estudo de caso clínico que vocês precisam identificar qual é a doença, tem as variáveis ali, histórico do paciente, da paciente, no caso, né? Algumas informações relevantes que possibilitam vocês conseguirem identificar qual é o problema dessa paciente, o que pode vir a desenvolver, qual é um possível tratamento, entender quais são os tipos de fármacos, né, dentro da temática que o Gerson abordou, que podem estar sendo administrado no período de tratamento. Enfim, é um estudo de caso clínico que vocês podem fazer, todo mundo pode fazer, mesmo assim, tem uma nota, como eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, estou com uma nota de 90 pontos, mas eu quero concluir essa disciplina com 100 pontos. E se eu entregar essa atividade, conseguir os 30 pontos, consigo somar 100 pontos. Então, também, tá, pessoal? Vocês podem, todo mundo pode fazer, é em dupla, é legal que permite que vocês promovam discussões entre vocês sobre diagnóstico, sobre as estratégias de prescrição, de exercício físico, tá? Então, no caso, uma dinâmica para vocês interagirem, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem, então, a entrega da AV4, que é essa atividade complementar ali, e também o questionário, tá, pessoal? É importante vocês lembrarem desse questionário aqui, que tem, só de vocês responderem, acho que vocês já estão bem espertos com esse questionário, que só de vocês responderem ele, vocês têm uma pontuação de 10% na nota final, no valor total da nota. E lembrando também que a data de entrega, lembra que no início da nossa disciplina a gente ajustou para que a entrega das atividades fossem sempre na segunda-feira, né? A V1, a V2 e a V3 foi ajustada para segunda-feira. Mas essa última semana, pessoal,
a data de entrega tanto deste questionário quanto do estudo de caso, desse questionário aqui da coordenação quanto do estudo de caso, vocês precisam lembrar que se encerra no dia 29, tá bom? Senão, aí vai ter aquela redução de porcentagem com relação ao valor total da atividade, aí vocês não conseguem atingir a nota máxima na atividade, tá bom? Alguma dúvida com relação a isso? A data de entrega, as atividades... Não, professora. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai tratar um pouco sobre exercício físico como um medicamento, né? Chegamos lá e, então, eu vou fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada dessas temáticas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o efeito anti-inflamatório e analgésico do exercício e a prescrição com dose e resposta de exercício em algumas situações. Vocês podem propor as situações, tá? É mais uma questão, assim, da gente rever, discutir o que a gente tem, vocês têm estudado no decorrer dessa disciplina e tentar visualizar intervenções. Como a gente está sempre frisando aqui da importância de ter essa interação entre os profissionais, né, a multidisciplinaridade, a comunicação entre os profissionais, a gente pode discutir algum caso aqui também sobre, olha, tenho essa informação, mas não tenho a outra, como eu posso fazer, o que eu devo questionar, tá? Então, vamos lá. Sobre aqui o exercício físico como medicamento, pessoal, esse artigo da Pedersen, que a Pedersen é uma das maiores referências quando a gente fala esse termo, assim, né? Ela trouxe esse termo de exercício físico como medicamento por conta dessas últimas descobertas da questão lá das citocinas, as miocinas, né? Que a gente já comentou também que miocinas, quando a gente fala miocinas, são as citocinas que nós já vimos, mas produzidas pelo músculo, pelo tecido muscular, tá? Então, por exemplo, uma citocina produzida pelo tecido hepático, a gente chama de hepatocina. Uma miocina produzida, sei lá, pelo tecido adiposo, uma adipocina. Então, entendam, né? Miocina quer dizer da onde se refere, da onde advém essas citocinas, tá bom? É do tecido muscular. Então, essas citocinas produzidas pelo tecido muscular, a gente tem conseguido, a ciência tem conseguido evidenciar como estratégias, a partir delas, né, visualizar molecularmente algumas estratégias das quais a gente pode se utilizar do efeito do exercício como agente anti-inflamatório, agente analgésico e como, então, um medicamento, um tratamento para essas diversas doenças. Quais são essas doenças, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma lista dentro de algumas classes. Então, doenças psiquiátricas, né? Então, o exercício físico ele pode ser eficiente para doenças, problemas de depressão, ansiedade, estresse, esquizofrenia. A prática de exercício físico dentro de uma determinada intensidade, diversos protocolos, né? A gente consegue, tem evidência científica, bons embasamentos que demonstram a relevância do exercício físico como tratamento para essas doenças. Assim como aspectos e doenças aqui neurológicas, como demência, Parkinson, esclerose múltipla, doenças metabólicas, que são as doenças que a gente mais discute aqui, né, a partir desde obesidade, a dislipidemia, síndrome metabólica, síndrome do ovário policístico, diabetes, enfim, são todos os desajustes metabólicos aí. Além disso, a gente tem também várias doenças cardiovasculares, né? A hipertensão, que também faz parte ali de algumas doenças metabólicas também, né?
enfim, várias dessas doenças cardiovasculares, aqui, nós temos as doenças também que o exercício físico demonstrou parece ser bem eficiente também para o tratamento de doenças pulmonares. E aqui as doenças que a gente trata, que a gente tem tratado na nossa disciplina, as doenças do músculo esquelético, né? Então, osteoartrite, osteoporose, a gente não falou um pouco, mas também é um bom tratamento. A prática de exercício físico é relevante como tratamento para osteoporose, doenças reumáticas e dores lombares, doenças nas costas. E câncer também, né? Que é a temática da próxima disciplina de vocês. Pessoal, vocês já estão terminando, né, o curso. Acho que tem só mais essa doença, essa disciplina de câncer, ou tem mais alguma outra disciplina para vocês cursarem para finalizar o curso? Acho que essa é a última, sim. Essa é a última? Legal, não, professora, então. Nós temos mais uma disciplina. Então, mas a do câncer, que aí é a última, certo? Eu acho que professora. Eu preciso dar uma conferida, que eu não me recordo agora. Então, pessoal, essas... Você vê, né? A gente está entrando, discutindo sempre essas questões da prática clínica, né? Da atuação com o exercício físico. E aí, cada vez mais, a gente consegue visualizar onde nós, como profissionais da saúde, seja fisioterapeuta, que é a grande maioria aqui fisioterapeuta, ou profissional de educação física, onde a gente pode atuar, onde a gente pode assumir, sim, você tem, sei lá, você está com síndrome do ovário policístico, tem estratégias de prescrição de exercício físico que é relevante metabolicamente para a melhora dessa síndrome. Então, um campo gigantesco para a gente conseguir atuar aí na área da saúde, tá? E aí, só um outro ponto importante de lembrar vocês é que, assim, vocês conseguindo ter acesso a esse artigo aqui, pessoal, é muito bom esse artigo. Ele coloca quais são os pontos de atenção para cada uma dessas doenças, o que caracteriza essas doenças. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente detalhou ali a osteoartrite, uma artrite reumatoide, qual a diferença em cada uma delas, nesse artigo, quando trata de cada uma dessas doenças, é apontado as diferenças entre elas, as características dessas doenças, quais os pontos chaves de atenção, qual é a melhor prescrição de exercício físico como tratamento que é evidenciado. Então, acessem esse artigo, leem ele com calma e tenham ele como um guia também, né? Porque são informações básicas de cada uma dessas doenças que a gente pode levar para a nossa prática clínica, tá bom? E aí a pergunta, então, sobre essas doenças aqui, né? Beleza, exercício físico como medicamento. E aí, por onde vocês acham que a gente vai iniciar a discussão sobre o tratamento dessas doenças com o exercício físico? Que a gente tem falado nesses outros plantões todos. Professora, na minha opinião, acho que quando uma pessoa ela apresenta alguma patologia desse tipo, quando a gente faz uma discussão a nível molecular, a gente pode, ao fazer o exercício, né, pelo fato dele envolver todos os sistemas presentes, nós podemos exacerbar o nível, por exemplo, de inibidores de determinada citocina,
e talvez isso reduziu a tempestade de inflamação causada, por exemplo, por uma osteoartrite ou alguma coisa do tipo, até mesmo no manejo clínico da dor, conforme a aula do professor Patão, né? Então, na minha opinião, acho que a gente pode começar assim, vendo o exercício físico como um agente modulador da parte biomolecular dessas condições, né, gerando inibição ou ativação, dependendo do caso, como no caso do Parkinson, né? Ao invés de, como ele tem uma inibição, a gente precisa uma super exacerbação, né, de estímulo motor, né? Com o exercício físico a gente consegue auxiliar, né, a redução um pouquinho dessa redução desse estímulo motor. Muito bom, é exatamente esse ponto, né? Então, o ponto inicial exercício é um estresse, né? Que tipo de estresse? É um estresse metabólico gerado no nosso organismo. E a partir desse estresse metabólico, a gente tem algumas respostas, né? Sempre o nosso organismo. Então, quando a gente tem uma lesão na nossa pele, que é um princípio básico ali de iniciar um processo inflamatório, por dano, né, que a gente já viu, a gente tem algumas alterações ali que vão sinalizar uma agressão ao nosso organismo. No caso e gerar essa inflamação. No caso do exercício físico, vai se gerar, então, um ajuste. O nosso organismo entende que está tendo um estresse, uma mudança ali metabólica, que precisa gerar um ajuste. E como que as células do sistema imunológico respondem a esse estresse causado pelo exercício? Porque não é um super ataque, mas precisa de uma certa mobilização dessas células do sistema imunológico para tentar identificar o que está acontecendo, seja metabolicamente, seja uma lesão ali, uma inflamação, né, propriamente. E aí, então, de fato por esses parâmetros moleculares que a gente consegue transpor e ir para o macro. Então, o que a gente vai tratar hoje aqui é da mesma forma que a gente viu com o Gerson a questão do efeito fisiológico, né, de como a farmacocinética, né, como o medicamento atua molecularmente, e por isso a gente entende o efeito dele, a gente vai ver aqui molecularmente como o exercício físico atua para que gere a resposta da nossa prescrição, que a gente coloca lá somente, é como se a gente vai correr ou vai caminhar, vai fazer qualquer outro tipo de exercício físico ali e vai gerar uma resposta. O que essa contração do músculo está representando no nosso organismo, tá bom? Então, aqui, a gente tem essa figura aqui que mostra um rapaz fazendo atividade física, correndo, né? Então, dentro de um contexto de exercício físico, a gente tem um aumento significativo aqui da sensibilidade de uns receptores beta-adrenérgicos, né? E aí, indução, um aumento também da liberação de algumas catecolaminas, né? Estímulo central ali da liberação dessas catecolaminas, e que vão induzir, pessoal, isso aqui é muito interessante, que vai induzir um ajuste, né? Uma mobilização, lembra que eu comentei com vocês? Opa, peraí. Deixa eu contar aqui. Lembra que eu comentei com vocês dessa mobilização das células do sistema imunológico? Então, esse processo de que a prática de exercício físico, a contração do músculo, o aumento da vascularização, o aumento da liberação dessas catecolaminas, fazem um trânsito das células do nosso sistema imunológico, lá nos gânglios linfáticos, para a corrente sanguínea. E esse processo gera um reajuste dessas células. Então, uma célula que já teve um contato com algum tipo de vírus, um linfócito T que já teve um contato com algum tipo de vírus,
e que lembra que essa célula é uma célula de memória. Ela vai ficar ali na circulação, a grande parte, quando sofre num processo inflamatório, lembra que essas células sofrem um processo de clonagem muito rápido, até que, quando essa inflamação ela é resolvida, muitas dessas células morrem, né? Mas fica uma grande quantidade dessas células nos nossos gânglios linfáticos ali como células de memória. Uma próxima vez que o nosso organismo sofreu o ataque por um vírus, por esse mesmo vírus, o nosso organismo, por conta dessas células de memória, consegue responder de uma forma muito mais eficiente, certo? A gente já viu isso no plantão retrasado, né? A velocidade de resposta lá das células imunológicas. Então, quando cai essa concentração, essa quantidade dessas células linfócitos T ali, o nosso organismo começa... Bom, como que... Peraí, só... Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu perdi o raciocínio. Bom, essas catecolaminas, né? Eu estava falando do estímulo das catecolaminas. Volta aqui, gente, peraí. Poxa vida. Aqui, voltou. Bom, então, quando a gente tem os linfócitos T abaixam as células de memória, a gente chama essas células aqui, ó, de células T viral específicas, né? Que elas entram para a corrente sanguínea, né? O tecido, em cada sessão de exercício físico. E aí ocorre, então, essa redistribuição dessas células natural killers, né? E também essas células virais específicas de linfócito T. Então, a cada sessão de exercício, aumenta, então, a imunovigilância do nosso organismo, reduzindo a frequência e a reativação, essa reativação aqui latente, vai ser reduzida também, tá? E aí, pessoal, a atividade física, então, ela pode também aumentar essa apoptose dessas células que ficaram ali, que vão envelhecendo no nosso sistema de memória, na memória, o sistema de memória dessas células, tá? E aí, quanto mais é praticado, né, quando tem a prática do exercício físico, o nosso tem esse transporte, né, esse ajuste ali do sistema imunológico, dos gânglios linfáticos para a circulação, e aí sempre ocorre essa alteração aqui da latência da carga viral. Então, está sempre se renovando essas células, elas não ficam envelhecendo, né? Como mostra aqui, ó, uma redução das células T mais velhas, né? Exaustas, e aí isso acaba promovendo um aumento da mobilização de células progenitoras. Lembram que as células T sofrem a diferenciação aqui no timo, né? Então, a redução dessas células senescentes, um pouco mais idosas, é um estímulo para que células progenitoras promovam, né, um aumento aqui da atividade de formação de novas células, produzindo, então, as células naives, ok? Então, a gente passa a ter um número maior e uma diversidade maior também dessas células T aqui, pronta para defender o nosso organismo. Esse aumento... Oh, meu Deus do céu. Então,
Sempre volta para o outro slide. Esse aumento dessas células, da célula dos linfócitos T, mais das células naive T, né, aumenta também a proteção, por exemplo, contra a proteção das vacinas. Então, por exemplo, a prática de exercício físico é eficiente, por exemplo, para melhorar a titulação, por exemplo, né, de fato, de quando vai tomar uma vacina, a resposta imunológica possa ser um pouco mais eficiente para garantir a eficiência dessa vacinação. E aí, por isso também, né, um parâmetro importante é a redução também dos riscos de infecção, tá bom? Vocês conseguiram entender, pessoal? Aqui o meu controle está meio ruim, fica mudando, ficando preto e não volta. Aí, voltou aqui. Bom, vamos lá. E aí, então, pessoal, um ponto-chave da contração do músculo, lembra, é a questão metabólica. Então, a contração muscular precisa de energia. A contração do músculo precisa da presença de ATP, né? Então, quanto mais consome energia, a cascata de sinalização ali, por exemplo, da AMP quinase, essa daqui é uma enzima allostérica que consegue identificar a relação energia disponível com a atividade do músculo em si, né? Então, imagina que a gente está contraindo a musculatura constantemente por um período prolongado e o estoque de energia que vem, seja vindo de um carboidrato, de um lipídio, enfim, o que está chegando ali para ser metabolizado e produzir ATP está sendo insuficiente. Então, quando a gente quebra um ATP, ele vira ADP. E aí, quando esse ADP transfere um fosfato para um outro ADP, formando um ATP e um AMP, começa a ocorrer a concentração de grande quantidade de AMP, uma adenosina monofosfato. Essa enzima aqui, ela começa a identificar uma alta concentração, né, esse desbalanço de concentração de AMP, e aí ela identifica esse aumento nessa concentração de AMP e induz um aumento da oxidação de gordura, da oxidação de lipídio. Esse controle metabólico vai induzir também, né, a AMP é um meio molecular, né, de sinalização, que também consegue induzir a captação de glicose, independente da presença de insulina. Então, a gente tem aqui, ó, um aumento da captação de glicose pelo músculo, quando a musculatura se contrai. Esse ajuste metabólico é muito importante porque gera uma resposta metabólica em todos os órgãos, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, tecido adiposo. Então, ocorre escurecimento do tecido adiposo. Por quê? As gotas lipídicas que um adipócito possui começam a ficar um pouco menor, né? Então, a gente tem, imagina lá, um adipócito que tem... eu consigo desenhar aqui, né? Então, a gente tem um adipócito aqui, que normalmente ele tem um núcleo aqui no cantinho e uma gota lipídica gigante. Não deu certo no desenho. Preciso melhorar aqui, pessoal. Mas imagina assim, ó, uma gota lipídica muito grande. O núcleo desse adipócito aqui fica no cantinho e aí ele tem essa gota lipídica super grande. E aí o que acontece, né, quando o tecido adiposo fica mais metabolicamente ativo, né? Então, ocorre esse mesmo adipócito aqui, com o núcleo aqui, ele começa a formar várias gotas lipídicas menores aqui. Então, estou testando essa ferramenta aqui de desenho, mas eu acho que eu não sou tão boa para desenhar quanto o Gerson é, não. Então, pessoal, quando o músculo
contrai, tem essa demanda energética, essa alteração metabólica, começa a ocorrer resposta em todos os tecidos do nosso organismo. Começa a ocorrer, então, no cérebro, aumento de BDNF, né, que são fatores neurotróficos, começa aqui os macrófagos, no sistema linfático, né, reduz a formação a produção de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, e vai gerar um aumento de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e IL-1 de receptor alfa. Enfim, em todos os órgãos tem uma resposta metabólica advinda do estresse do exercício físico, tá? E aí, um ponto importante aqui é, por exemplo, essa figura, que também é do grupo da Pedersen, que mostra a relação, né, de uma sepse, como essas citocinas se comportam, né, e como durante o exercício, né? Então, a gente tem uma citocina-chave aqui, que a gente precisa lembrar, é a IL-6. Vai para o próximo, que é a IL-6. Numa situação de sepse aqui, a IL-6 ela é precedida do TNF-alfa, que é um fator de necrose tumoral aqui, que ele está necessariamente relacionado com uma inflamação aguda, né? Precisa desenvolver uma resposta inflamatória aqui, nesse gráfico, nesse contexto de sepse. Então, nesse contexto, tem um aumento significativo de TNF-alfa, de TNF, e logo em seguida tem um aumento ali de interleucina. No caso do exercício, a gente tem esse aumento de interleucina 6. A gente tem esse aumento aqui de interleucina 6, sem ser precedente de um TNF-alfa. Somente a contração muscular é capaz de induzir esse aumento de interleucina 6. E aí, a gente tem aqui que cada sessão de atividade física, então, moderada, né, a partir de moderada, pode promover uma melhora de uma imunovigilância. E aí, isso ocorre de forma transitória, né? Então, uma sessão aguda, ocorre um aumento aqui de neutrófilos, né? A gente tem um aumento significativo de monócitos ou macrófagos quando estão nos tecidos, das células dendríticas, das células NK, esse aumento significativo também, células T e células B. Na sessão aguda, tá? A gente vê esse aumento, então, esse trânsito do sistema linfático para a circulação. E aí, há repetidos estímulos de exercício físico, a gente tem, então, a gente deixa de ter essa variação, né? Então, o exercício crônico, a gente não tem tanta alteração desses neutrófilos, nem dos macrófagos. Vocês percebem aqui que essas células passam a se estabilizar com o estresse metabólico induzido pelo exercício. E isso representa uma melhora da imunovigilância contra vários tipos de patógeno, né? Lembra que eu comentei com vocês lá das células T, que ficam mais resistentes, né? Mais latentes, e são células mais novas que conseguem responder de forma muito mais rápida e eficiente. Então, esses são alguns dos mecanismos dos quais o exercício físico consegue agir de forma a garantir um efeito anti-inflamatório, tá?
Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês um artigo do Neyman, que ele fala sobre aquela curva em J, né, da resistência. E é importante vocês lembrarem que essa resistência imunológica, né, que fala assim, super treinado, passa a ter menos resistência imunológica, mas isso é um estado momentâneo, um estado agudo, porque tem esse aumento, o exercício agudo, né, tem esse aumento de leucócitos na circulação, mas, na verdade, é devido a esse ajuste inicial do efeito do exercício físico, tá? Tá saindo e voltando. Aqui, pessoal, então a gente tem Vocês têm alguma dúvida com relação ao que eu expliquei para vocês? Ficou claro? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Tranquilo até o momento. Tá, então tá. Sim, tranquilo, professor. Tá bom, obrigado. Aqui, pessoal, a gente tem, então, na verdade, é um resumo mais mostrando em diferentes órgãos isso que eu acabei de falar para vocês. Então, são alguns mecanismos que o exercício físico consegue desenvolver esse efeito anti-inflamatório, né? Então, a gente tem essa ativação do eixo hipotálamo-hipófise, né, adrenal, estimulando a liberação de cortisol, adrenalina, né, na circulação, aqui, ó, pelo sistema nervoso simpático, e isso vai induzir esse cortisol, adrenalina, uma redução da produção de TNF pelos monócitos e macrófagos. Da mesma forma que a contração do músculo, por induzir um aumento de IL-6, que lembre que, no caso, a IL-6 produzida pelo músculo, uma miocina, ela tem uma ação anti-inflamatória, tá? Também vai induzir redução de TNF, né? E um aumento de miocinas anti-inflamatórias, como IL-1. Também aqui no macrófago, o aumento também de IL-10. E aqui, pessoal, lembra que no nosso material, no nosso e-book, a gente tem uma seção ali que fala bastante da diferenciação dos macrófagos em M1 e M2. E a gente já comentou também nas aulas passadas o porquê de M1 e o porquê de M2, que é a relação com relação à fase da inflamação. Então, macrófagos M1 são aqueles macrófagos que iniciam o processo inflamatório. São os macrófagos maus, ruins, que não é bom ter? Não é isso, tá, pessoal? São macrófagos que são extremamente importantes para a defesa do nosso organismo. O problema é que nós, como indivíduos pensantes, a gente mantém, por exemplo, um comportamento sedentário, hábitos alimentares que não são saudáveis, e aí isso dificulta a resolução da inflamação. Então, esse tipo de macrófago M1 fica constante ali em, por exemplo, doenças reumáticas ali naquela articulação, entendendo que precisa atacar alguma coisa que, na verdade, não tem nada para ser atacada. É só um contexto pró-inflamatório que fica sinalizando ali constantemente, tá? E aí, quando tem a prática de exercício físico, esse ajuste metabólico, na fase de resolução também da inflamação, é onde os macrófagos começam a deixar de se diferenciar em M1 e passam a se diferenciar em macrófagos M2, que são aqueles macrófagos de resolução da inflamação, que, por exemplo, como eu dei aquele outro exemplo, né? No campo de batalha teve vários mortos e feridos. O macrófago M2 é aquele
aquele soldado que passa lá recolhendo os corpos, estruturando todo o ambiente novamente, né, para a retomada da função daquele tecido. Então, ele promove a limpeza ali daquela região que sofreu um processo inflamatório ali, tá? E aí, então, ele é reconhecido como um macrófago 2, M2, né, de fase de resolução da inflamação, e ele sinaliza interleucinas, miocinas, quando vem do músculo, né, anti-inflamatórias. No caso aqui, esse macrófago no tecido adiposo, de M2, ele produz aumento, sim, de IL-10 e aumento de adiponectina. Essa adiponectina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo que auxilia, por exemplo, e melhora a sensibilidade à insulina, tá? Já que, por exemplo, nos efeitos renais, né, a gente tem um aumento de linfócitos T também, né, redução de quimiocinas, de receptores de células T e monócitos, né, e também aqui essas células T vão secretar e produzir IL-10. Enfim, um outro ponto que eu também comentei com vocês, a questão ali dos macrófagos terem na sua membrana aquele receptor, Toll-like receptor, TLR, quando tem a prática de exercício físico, tá difícil. Voltou rapidinho. Quando tem a prática de exercício físico, esse tipo de receptor na membrana dos monócitos é reduzido também. Ou seja, se tem menos receptor, Toll-like receptor, de identificação de inflamação, esse monócito vai ficar menos sensível a identificar a inflamação, porque ele tem menos receptor de membrana ali, tá? Então, essas figuras, elas são complementares e elas apresentam basicamente os mesmos pontos, né? Então, aqui no tecido adiposo, quando tem a redução da massa de gordura visceral, né? A gente tem a redução do adipócito, a gente tem um aumento da função metabólica, um escurecimento desse adipócito, a gente melhora a função do tecido, aumentando a polarização e a diferenciação desses macrófagos de M1 para M2. E aí, seja através de exercício resistido ou exercício aeróbio, a contração do músculo, tá? Não importa se é resistido, se é treinamento de força ou treinamento aeróbio, a gente consegue produzir essas citocinas a partir da contração do músculo, tá? É evidenciado que a partir de intensidades moderadas, a gente já tem uma produção significativa dessas miocinas, moderada a alta intensidade. Mas aí, pessoal, falando no contexto clínico aplicável, que a gente também viu ali na aula do Arthur, quando a gente vai prescrever exercício para algum paciente, né, que está em processo de reabilitação, recuperação, a gente tem que ser intensidade moderada a alta, porque os artigos demonstram que tem que ser intensidade moderada a alta para que ocorra a liberação dessas citocinas todas aqui. É assim que a gente deve pensar? Não é, né? Vocês lembram que sempre o que comanda ali na prescrição, na nossa prescrição de exercício, é a gente entender a demanda, a individualidade biológica de cada pessoa. Então, a pessoa está vindo de um processo, uma reabilitação de um processo cirúrgico. Mas tem que colocar exercício de alta intensidade. Não é bem assim, tá? O professor, o estímulo elétrico ele é capaz de alterar também essas miocinas? Um estímulo elétrico. Para contração muscular, eu digo isso porque cada vez mais a gente tem usado isso tanto no ambiente hospitalar quanto fora do hospital, né? Então a gente tem tido muito isso.
Então, assim, é Esse capaz. estímulo elétrico é capaz de gerar alteração metabólica? Ah, com certeza. Ele tem contração muscular visível e a gente consegue até determinar, Sim, né? sim, Uma mas a contração mais alteração, intensa. o que eu quero dizer é assim, ó, a contração do músculo existe, Sim. mas gasta energia, o nosso músculo está gastando energia, ou essa energia está vindo de fora para gerar a contração desse músculo? Ixi, agora é uma. Entendeu? Porque, então, é isso, é interessante essa sua pergunta. Porque, assim, até gera, assim, a contração do músculo, é, tem algum gasto energético ali. Sim, mas quando esse gasto energético vem de um estímulo externo, não tem essa alteração metabólica induzida pela contração unicamente do músculo, entende? A gente não está quebrando Sim. substância, porque assim, a energia é como se a gente pegasse o músculo e ligasse uma tomada aqui fora, entendeu? E o que é o ponto-chave das miocinas, principalmente a IL-6, é essa questão metabólica da contração do músculo. Lembra que eu falei lá da. Agora eu vou voltar aqui, ó. Tá fácil. Lembra que eu falei dessa enzima alostérica aqui, ó, a MPK? Ai, essa. Deus do céu. Aqui é a AMPK, lembra que eu comentei dela aqui? Ela identifica o balanço metabólico. Então, uma contração muscular vinda de um estímulo externo, o músculo vai contrair sim, mas não é capaz de produzir essas citocinas que vão gerar um ajuste metabólico, uma resposta metabólica em todos os outros tecidos, entendeu? Então, esses estímulos elétricos, eles são importantes e muito importantes, geram respostas significativas quando a gente fala de questões neuronais, né? Então, por exemplo, quando a gente falou lá da percepção de dor e tudo mais, essa relação de sistema nervoso central, a contração do músculo, né, a partir desses estímulos elétricos é importante, sim, mas para questões metabólicas a gente precisa que o próprio músculo produza essas citocinas. A célula viva, o organismo vivo lá dentro da gente, cada unidade celular ali, entender a importância da atividade ali e o consumo de energia, a produção de energia para gerar função, entendeu? Então, Ok, professor, obrigado. é um ótimo ponto esse que você colocou, viu, José? Uma outra coisa que eu queria perguntar, desculpa te interromper, professora, mas é assim, uma outra técnica que se está usando bastante é a restrição de fluxo sanguíneo, né? Sim, Pensando em demanda metabólica aumentada, então. sim. Então, se eu faço isso, né, a restrição, pensando num paciente que possivelmente não consegue fazer a mesma intensidade de exercício que um indivíduo saudável. Vamos pensar no paciente sarcopênico. Então, eu tenho esse estresse metabólico produzido pela restrição de fluxo sanguíneo, o Perfeito, exercício aí. de baixa intensidade, e eu consigo, então, ativar tudo isso aí. Exatamente. E você entendeu? É exatamente isso. Então, a técnica de restrição de fluxo, ela é muito eficiente por por ser capaz de gerar esse estresse metabólico induzido ali pela contração muscular. Então, é uma outra estratégia, mas que atua num ponto-chave ali da indução dessas miocinas, entendeu? É isso. Ok, valeu. Obrigado. Eu ia dar um exemplo sobre essa. Então, mas na questão dessa restrição de fluxo, por exemplo, é muito interessante usar em processo de reabilitação, né? Porque às vezes a pessoa está com um membro imobilizado, enfim, tem perda de função. Então,
dá para promover a prática de exercício físico, ou se é uma pessoa acamada, né? Por segmento. A questão que eu já vi um vídeo do cara andando cheio de manguito dentro da academia, e, pessoal, isso fica muito mais complexo, né? Muito mais difícil. É um tipo de exercício que gera muita dor, né? O limiar de dor é maior, né? A percepção de dor é um pouco maior. E aí, dentro da prática de exercício físico com o objetivo de performance, não faz muito sentido, né? A pessoa colocar um monte de manguito em cada agrupamento muscular ali e treinar dessa forma. Mas essa é uma estratégia ótima para exatamente esse contexto. Não consegue, Exato. Que você consegue não colocar uma intensidade muito elevada, mas você consegue gerar esse estresse metabólico pela contração muscular ali, né? Um pouco mais intenso, por restrição de fluxo sanguíneo, e gerar o efeito desejado a partir da prática do exercício físico. E aí, aqui, pessoal, a gente tem, então, a questão aqui do efeito analgésico, né? Que o Arthur já abordou muito bem ali na aula. Esse grupo de pesquisa aqui da SUCLA tem demonstrado bastante essa via de sinalização, né? Da contração muscular, que é capaz de induzir uma fadiga metabólica, lembra, né? A questão metabólica do exercício físico é sempre um ponto-chave relevante, tá? Para induzir macrófagos se diferenciarem em macrófago M2, anti-inflamatório, processo de resolução de inflamação, produzindo citocinas anti-inflamatórias, como IL-1, IL-1RA, né? E aí, essa IL-4 também, enfim, tem uma gama aí de citocinas anti-inflamatórias. Essas citocinas, elas são capazes de atuar aqui no nosso receptor, no receptor de dor, fazendo, né, um bloqueio, né, a redução, na verdade, o aumento do limiar da dor. Por quê? Aumentando esse limiar da dor, lembra lá no potencial de ação, quanto maior esse limiar, quanto precisa de uma intensidade de sinal maior, de disparo desse potencial de ação maior, para conseguir despolarizar ali e enviar esse sinal da dor. A IL-10, ela consegue atuar ali bloqueando esses sinais da dor. Então, chega lá no nosso sistema nervoso central, muito menos estímulo de dor do que uma pessoa que não pratica exercício físico, tá? E aí, aqui, pessoal, a gente pode fazer eu vou fazer alguns questionamentos para vocês de como o exercício físico pode atuar como um medicamento, né? Então, uma pergunta inicial ali, né? Eu quero que vocês sejam sagazes agora, nos questionamentos, tá? Qual o protocolo aplicado, né? Dentre todas essas questões de prescrição de exercício físico, o que a gente identifica como um protocolo apropriado, mais apropriado para utilizar exercício físico como medicamento? Abram os microfones. Professora, na minha opinião, assim, basicamente, dentro da área da saúde, as respostas são sempre depende, né? Depende para qual é o paciente, né, que você está prescrevendo esse exercício, mas eu acredito que dá para a gente classificar num aspecto geral, talvez, assim, na minha visão e do tempo já de formado, de trabalho e dos estudos, eu vejo uma intensidade moderada, trabalhando ali no limiar ventilatório ali dessa pessoa, no VO2 ali, moderado, próximo do alto, sempre trabalhando próximo do limiar daquela zona, né? Nunca abaixo. Então,
não sei, como a senhora falou, talvez um exercício físico intenso para determinada população não seja interessante, né? Mas eu acredito que, de uma forma geral, um exercício médio moderado alto em determinadas situações específicas seja suficiente para um protocolo bem aplicado para gerar efeito analgésico de exercício. Aí você tratou da intensidade. Mas Sim. mulher falou aqui, ó. Se for pensar em um paciente com dor, também entendeu? Deixa eu abrir aqui que eu estou nos nomes aqui, peraí. Um paciente com dor também tem ponto limiar de tolerância. Pessoal, o Felipe começou respondendo certo, por ele ter respondido depende. Mas, assim, meu Deus, tá certo. Mas assim, ó, peraí, protocolo aplicado. A primeira pergunta é: quem é o paciente? Qual a problemática desse paciente? É isso que vocês têm que ter em mente. Eu estou falando de que doença, né? Qual é o foco desse paciente, né? Dessa pessoa em treinamento. Então, com relação qual o protocolo aplicado, a gente tem uma gama realmente de protocolos que podem ser aplicados e que são efetivos na prática clínica. Mas a gente precisa lembrar qual a demanda, o que é o mais apropriado para o meu paciente. Esse é o primeiro ponto crítico. Então, eu falo assim, qual que é o protocolo que você usa? Eu falei assim, protocolo, para que você quer o protocolo que eu uso, né? Você vai aplicar em quem e com qual objetivo? E mais o ponto-chave depende, né? E aí, o que você respondeu, Felipe, vai estar nas próximas questões aqui, tá? Só um pouquinho mais para frente, ó. Quais exames médicos que você tem acesso? Quando a gente pensa em prescrição de exercício para tratamento de alguma doença, a gente precisa conseguir interpretar, entender alguns exames médicos. Então, a gente não precisa olhar, por exemplo, tem uma radiografia lá e uma tomografia, uma ressonância e as imagens ali, a gente não tem que entender o que tem naquelas imagens. Mas a gente tem que ter um conhecimento sobre o laudo ali, né? Tipo, o que o laudo diz e conseguir entender, encaminhar, interpretar essas informações. Com o exame de sangue, é muito importante que a gente consiga entender as taxas de glicemia, triglicerídeos, enfim, capacidade de função hepática, o próprio PCR lá que a gente já comentou também. É importante vocês terem em mãos alguns exames. Então, uma pessoa chega até vocês falando assim, eu preciso fazer exercício físico, porque eu tô com uma lesão no quadril e o médico mandou fazer exercício. Enfim, quais os exames que vocês podem ter acesso? Isso é muito importante vocês já colocarem lá como estratégias para vocês esticarem sempre que iniciar com um novo cliente, paciente, seja lá o que for, tá? Quais avaliações que vocês realizaram, podem realizar? Avaliação funcional, associar a esses exames médicos, tá? Isso é importante vocês terem esse histórico de avaliação, porque muitas vezes a gente tem uma variedade muito grande entre pacientes, né? E aí, o cotidiano faz com que a gente não perceba alguns ganhos. Na verdade, a gente percebe alguns ganhos de função e tudo mais, mas isso precisa ser reportado, isso precisa ser anotado para a gente saber, em quanto período de tempo que isso aconteceu. O meu paciente está desenvolvendo de uma forma mais acelerada agora, que mudou, sei lá, que ele começou a dormir mais, que mudou o medicamento. Então, vocês terem esse prontuário, né, dentro da medicina que fala, né, o relatório de algumas alterações de
de perfil de informação do paciente de vocês, enfim, entendam paciente ou cliente, tá? Dada a área de vocês. É sempre importante ter esse histórico, tá? Também quantificar identificar, né, qual é o efeito esperado da minha intervenção. Ganho de função, sair de uma maca e ficar em pé, né? Tem várias metas que vocês podem colocar para que sejam atingidas. E lembrem, né? As metas a longo prazo, dentro de situações clínicas, elas não são efetivas. Então, fazer um planejamento que dentro da educação física, né? Vamos montar um planejamento aí de 6 meses de treinamento, e aí a gente... Não, pessoal. Dentro da visão clínica, a gente tem que estar sempre ajustando vários pontos dentro de uma única sessão de treinamento. Então, não adianta a gente chegar lá com a periodização pronta, com a sessão de treinamento pronta, isso aqui é o que vai fazer, porque cada sessão, ela vai ocorrer de uma forma. E aí a gente precisa lidar com, e ter capacidade, né, de ter bem claramente, esses ajustes de sessão. E isso vem muito com também a percepção de vocês, o feeling de vocês, né, a experiência que vocês vão adquirindo ao lidar com cada paciente. O que a Mayara falou ali, aí eu acho que entra dentro disso, né? Entender o ponto de limiar, de tolerância dentro ali de cada sessão. Às vezes o paciente, ele acordou que não está conseguindo fazer nada, acordou com outro humor e tudo mais, e aí o limiar de dor dele passou a ser um pouco maior. Então, às vezes a gente não consegue prescrever o planejado por conta de algumas alterações que precisam constantemente serem ajustadas. Aí volta para o que o Felipe falou, né? Qual a progressão da intensidade? E aí, sim, né? A gente tem que ver a demanda, novamente, né? A questão de identificar a necessidade do paciente ali dentro do objetivo proposto. E a progressão, claro, é interessante ser de moderada a alta intensidade para gerar essas adaptações, mas eu vou prescrever para o meu paciente moderada a alta intensidade? Pode ser que sim, como, por exemplo, o José comentou ali, tenho condição de aplicar essa estratégia com o manguito ali, né, de restrição do fluxo sanguíneo, para conseguir gerar um ajuste metabólico sem fazer efetivamente alta intensidade, alta carga. Então, show, dá para fazer, porque eu tenho uma condição metodológica ali, eu tenho um processo metodológico que me permite induzir esse ajuste metabólico, tá? Com um paciente psiquiátrico, uma população de extrema especificidade, essa questão da tolerância cognitiva deles é uma questão de aceitação ao exercício. Aceitação ao exercício. Adesão ao exercício, então, é o foco, né? Vertentes para analisarmos quando vamos fechar uma intervenção. Exato, pessoal, a gente tem que pensar em vários pontos, né? Não é tipo, então vamos lá, como normalmente acontece, né, dentro de uma academia, vem começar a treinar. Então, deixa eu ver como você, quais são as suas experiências dentro da academia, como você pratica. Não tem nada a ver como uma pessoa pratica exercício, faz os movimentos e tudo mais. Dentro de situações clínicas, não deixa eu ver como que é. Você tem que sentar com a pessoa mesmo e trocar ideia, né? Ou com algum familiar, enfim. E trocar ideia para, no momento da intervenção, você ter algumas estratégias já pré-estipuladas para adaptar
a prática da sessão. Qual a intensidade que a gente já colocou, né? A progressão e a intensidade do exercício proposto. E aí, um outro ponto importante que vocês precisam lembrar, e a gente já comentou, é essa questão da comunicação entre os profissionais que trabalham com esse paciente, né? Então, precisa de um acompanhamento nutricional, precisa de um acompanhamento psicológico, quem são esses profissionais, peguem contato, e isso, pessoal, faz parte também de networking, para vocês terem uma rede de apoio, de trabalho, tirar dúvida, né, de pessoas com formações em diferentes áreas, tá? Isso é muito importante, ter essa comunicação entre os profissionais que trabalham com esse mesmo paciente. Vocês entenderem, né, a questão da administração dos fármacos, como que esses fármacos podem ou não interferir na resposta metabólica do exercício físico. E aí também o ponto final aí um dos pontos finais aí desses questionamentos é qual seria, né, a resposta imunometabólica, que agora vocês já sabem o que é imunometabólica, né, que você espera obter com a prática do exercício físico para esse cliente. Precisa baixar os valores ali de triglicerídeos, precisa melhorar a resistência, a sensibilidade à insulina, né, porque é um paciente pré-diabético, ou ele já é diabético, que tipo de medicamento que esse paciente toma, qual é o momento que ele, se é uma pessoa diabética, quais são os momentos que faz uso ou não, né, da insulina, como ele chega, o estado alimentado para a prática de exercício físico, vários pontos que, pessoal, é importante vocês se atentarem quando forem trabalhar com essa população especial. E, por fim, aqui, né, quando a gente reavalia, que é uma questão um pouco ampla, dada a cada caso também. Então, a gente fica aí dentro da ciência, um ponto importante que eu gostaria de passar para vocês, é que a ciência trabalha com protocolos específicos, bem delimitados, bem estruturados. Por quê, pessoal? A gente, dentro da ciência do exercício, a gente precisa estabelecer alguns pontos de treinamento mesmo, né? A gente não pode ir ajustando conforme a demanda do paciente para identificar qual é o efeito. A gente precisa identificar o efeito do exercício. Então, esse modelo de exercício é eficiente ou não? Então, quando a ciência, a pesquisa quer entender, faz esse tipo de pergunta, ela não está pensando na resolução do problema daquele outro paciente. Ela está pensando ali no pool, né, numa população de pessoas que podem ou não se beneficiar com o exercício físico. Então, lembrem que a ciência, ela dá algumas diretrizes, alguns direcionamentos, mas é importante vocês sentirem a autonomia de adaptar, ajustar, aprender diferentes formas de progredir com essa prescrição de exercício de vocês, tá bom? Aqui eu estava falando sobre, por exemplo, a questão da administração de fármacos, né? Pode ou não interferir na prática de exercício. E aí eu trouxe um pouco aqui para finalizar esse artigo, esse último artigo, que mostra, por exemplo, o efeito de alguns anti-inflamatórios, né, que geram um efeito colateral. Esse daqui, a dexametasona, ela é um tipo de anti-inflamatório que é utilizado para inflamação em geral, mas também o antialérgico, né, para alguns problemas alérgicos. E aí, esse estudo mostra que a relação
de que quando a dexametasona ela é utilizada em altas doses, ou altas doses, né, agudamente em altas doses, ou cronicamente, por um período prolongado, mais baixas doses, né? Tem esse estudo é feito, já lembrando, né? Esse estudo foi feito em ratos, tá, pessoal? Não é em humanos, não. Isso aqui gera um efeito, por exemplo, na sinalização de grelina, leptina, afeta, gera distúrbios, né, centrais, né, alterando esses hormônios. E aí, no centro de controle da fome, né, gera alteração por esse centro de controle da fome. Então, a gente tem aqui o grupo sedentário, com, né, ou melhor, o grupo controle e o grupo com dexametasona. E a gente consegue ver claramente, aqui que até um pouco antes de começar essa administração de dexametasona, o perfil aqui, né, a progressão de peso desses animais aqui foram significativa, né? Tinha uma certa constância. A partir do momento que iniciou o tratamento com dexametasona, os dois grupos com dexa teve uma redução aqui da massa corporal. Isso, pessoal, pensando em estética, emagrecimento, legal, mas assim, pensando em reabilitação, processo inflamatório, condição clínica de um paciente, ele perder peso, perder massa corporal não é interessante, né? Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, no processo de administração, nos dias de administração da dexametasona, a gente consegue ver uma queda significativa da ingestão. Então, o processo, por exemplo, se for o processo clínico da aplicação desses medicamentos, já gera um estresse psicológico e metabólico também, né? E aí, pensando em questões de sinalização de ganho de massa muscular, perda de massa muscular, aqui é apresentado, nesse gráfico aqui, é apresentado perda aqui de peso. Mas o que será que aconteceu? Perdeu gordura, perdeu massa muscular, de fato? Então, de novo, a gente pode... meu Deus do céu, peraí. A gente consegue perceber, eu realmente não sei o que eu faço, que a tela fica preta. Eu sei que só saindo e voltando, volta. Aqui. Aqui a gente consegue perceber, por exemplo, uma proteína, né, uma proteína da via de sinalização hipertrófica, né, a mTOR, ela é um marcador-chave para sinalizar a hipertrofia, certo? E os grupos que treinaram conseguiram manter uma quantidade significativa de massa muscular. Ao contrário, por exemplo, do grupo controle aqui, que não treinava, e tem o efeito também, então, da dexametasona, que aí tem também, então, um efeito maior ali da Murphy. Então, os grupos que treinaram tiveram essa redução e tinham a administração de dexametasona, tiveram sim redução da massa muscular, mas o exercício físico é capaz de prevenir essa perda, né? Perdeu, mas perde um pouco menos massa muscular do que os grupos que simplesmente permaneceram sedentários. Então, às vezes, a gente está prescrevendo exercício físico, esperando um efeito, é importante a gente lembrar que, dependendo do medicamento que é administrado, a gente pode não ver o efeito, o resultado da prescrição de exercício que a gente está realizando, mas
o efeito global do exercício físico, ele se mantém, ele é importante, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Pessoal, então é isso. A gente encerra por aqui. Deixa eu agora fechar certinho. Eu vou ficar à disposição de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação, mandem mensagem para mim no privado, se vocês quiserem, com relação à dúvida das atividades. Lembrem de fazer a atividade complementar, tá? Que o que eu puder ajudar vocês, eu vou ficar à disposição, tá bom? Então, boa noite a todos. Parabéns pela aula, professor. Muito boa. Obrigada.